grande prazer que iniciamos mais um momento de reflexões e palestras do mês PSE na Escola. O programa Saúde na Escola é uma ação nacional e tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes da saúde relacionando a qualidade de vida e bem-estar da criança, do adolescente e da comunidade escolar. No município de Araucária, para o ciclo 2021-2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Primária, para o desenvolvimento de ações locais efetivas. Essa palestra ficará disponível no canal Educação Araucária para acesso de todos os interessados sobre as temáticas. Lembrando que para aqueles que desejarem certificação, o link do formulário vai ser disponível durante uma semana aqui na descrição do vídeo do canal Educação Araucária. Hoje, nesse encontro, temos como temática a violência, prevenção da violência e dos acidentes, saúde mental e luto. Para iniciar, vou solicitar que todos os palestrantes façam sua audiodescrição e a saudação inicial. Vou iniciar, então, primeiramente por mim. Eu me chamo Elisa, sou enfermeira do Departamento de Atenção Primária de Araucária. Atualmente eu sou assessora do Departamento de Atenção Primária. Sou uma mulher de pele branca, olhos azuis, cabelos loiros. Estou usando uma blusa rosa, pink. Meu brinco também é um brinco de argola pink. Um casaco preto. E aqui no meu fundo tem uma janela com uma cortina de cor laranja. Ao meu lado, à minha direita, tem uma tela de projeção. E no meu fundo também tem diversas cadeiras e mesas, as cadeiras de coloração azul. Como convidadas, então, vou solicitar primeiramente para a Denilda realizar a sua audiodescrição. Olá, eu sou Denilda Rutz, sou auxiliar de enfermagem, trabalho no Departamento de Vigilância Epidemiológica na Secretaria Municipal de Saúde, sou uma mulher da cor branca, olhos e cabelos castanhos, estou aqui na Escola de Gestão, o meu fundo aqui é uma tela branca e hoje vim para falar com vocês sobre as situações de violência contra a criança e adolescente. Vou agora passar a palavra para a Isabela realizar a audiodescrição. Olá, eu me chamo Isabela Queiroga, sou psicóloga, atuo no SECRIA, que é um serviço aqui do município de Araucária, que atende crianças e adolescentes em relação à saúde mental. Há um ano também sou assessora do Departamento de Atenção Psicossocial. Vou fazer então aqui minha descrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa na cor lavanda. Aqui no fundo, eu estou na minha casa nesse momento. Aqui no fundo tem algumas plantas, espelhos, cortina. E eu acho que é isso. Vou agora passar a palavra para a Annelise realizar sua audiodescrição. Olá, bem-vindos todas e todas. Sou Annelise Soares de Menezes, assistente social atuando no SECRIA. Também estou na minha residência. Ao fundo temos a parede da sala com quadros de pintores aqui do Paraná. Eu estou vestindo uma blusa de lã preta. Tenho o cabelo castanho, porém eu faço mechas. Meu olho é castanho esverdeado. Eu uso óculos e estou com um brinco bem discreto de pedrinhas. Bem-vindos. Obrigada pela audiodescrição e saudação inicial de todos. A audiodescrição é um momento muito rico para uma análise das diferentes percepções de ambientes que vivemos. Gratidão. E para iniciarmos, então, vou apresentar o currículo da Denilda Rutz dos Santos. Ela é auxiliar de enfermagem, formada em gestão pública pela UFPR, formada em vigilância do óbito materno, infantil e fetal e de atuação em comitês de mortalidade pela Fiocruz. Ela é responsável técnica pela ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada no Departamento de Vigilância Epidemiológica na Prefeitura de Araucária. A temática que a Denilda irá falar hoje é sobre violência
da criança e do adolescente. Então, eu vou iniciar aqui fazendo algumas perguntas para a Denilda. Denilda, quais os tipos de violência que existem? Violência contra a criança e adolescente. Antes de tudo, a violência é uma violação dos direitos humanos e que se manifesta de diversas formas, nos diferentes espaços, em todas as classes sociais, afetando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Está entre as tipologias da violência a violência física, que é de fácil identificação, pois traz com elas a marca física e visível no corpo da criança. A violência psicológica, que é de difícil identificação, pois não traz marcas físicas, porém, o desrespeito à criança, o constrangimento, a humilhação, a ameaça, isolamento, a exploração, o bullying, podem comprometer seu desenvolvimento psíquico e emocional. A violência sexual, esse tipo de violência é de difícil identificação, pois tem uma forma muito velada e muitas vezes naturalizada pelas famílias, onde opera a lei do silêncio. Muitas vezes a família quer resolver esse tipo de violência no âmbito da família, mas a violência sexual é crime, mesmo cometido por um familiar, e deve ser denunciada. A violência autoprovocada, que são as tentativas de suicídio, a automutilação, que infelizmente aumenta cada vez mais entre as crianças e adolescentes, que pode ser por medicamento, por raticida, por enforcamento, por mutilação. Vale lembrar que muitas das crianças e adolescentes que tentam suicídio podem estar passando por algum outro tipo de violência, e sem esperança, como forma de sanar a sua dor, tentam o suicídio de diversas formas diferentes. A negligência ou abandono é um tipo de violência muito comum, que se inicia desde os cuidados básicos de higiene, cuidado com a saúde, que é deixar de levar a criança ao pediatra, deixar as vacinas em atraso, até a forma mais extrema da negligência, que é o abandono. O trabalho infantil, que também é uma violência que ocorre quando a criança ou adolescente deixa de ter seus direitos preservados em função de uma atividade econômica ou de sobrevivência, trabalhando muitas vezes em regime de exploração, em alguns casos, recebendo remuneração alguma. As crianças e adolescentes submetidos ao trabalho infantil, seja ele remunerado ou não, têm um rendimento escolar muito baixo e tendem a abandonar a escola. Ótimo, Denilda. É muito importante a gente entender essas formas de violência, tanto para a comunidade e para as crianças e adolescentes entenderem todo esse contexto, né? Agora, outra pergunta, Denilda, é como essas crianças elas podem se proteger das violências? Então, Elisa, as crianças, enquanto sujeitos de direito em situação peculiar de desenvolvimento, elas são consideradas incapazes de compreender os possíveis riscos aos quais elas podem estar submetidas e não têm condição de se proteger. Então, elas precisam de uma rede de apoio sensibilizada e atenta a essas situações de violência. E o que é essa rede de apoio? Então, essa rede de apoio, ela é uma ferramenta de proteção, é entendida como um conjunto de relações entre membros de uma família ou de um sistema social, que pode ser a escola, as instituições de saúde e de assistência social, o conselho tutelar, e a orientação sobre os riscos para a violência, com o intuito de proteção para a criança, ela é de responsabilidade de toda a rede de apoio. Denilda, existem sinais específicos para a violência contra a criança que profissionais da saúde, educadores e até mesmo os pais, familiares, né, os responsáveis, eles possam estar identificando? Sim, existem sinais que os pais e os profissionais podem estar identificando, sim. Os sinais da violência, eles se traduzem seguindo a etapa do desenvolvimento. Quanto mais intensa e prolongada a situação de violência, maior e mais permanente serão os impactos na vida dessa criança, tá? Então, os sinais mais frequentes são o choro sem motivo aparente, irritabilidade frequente sem causa aparente, olhar indiferente, apatia e tristeza, comportamento sexual precoce para a idade, lesão na região genital, distúrbio de alimentação, desnutrição, perda de peso,
eliminações fisiológicas involuntárias quando a criança volta a fazer xixi, cocô nas calças, atraso e dificuldades no desenvolvimento da fala, a criança volta a chupar o dedo, tem um baixo rendimento escolar, tem distúrbios do sono, aquela criança que não consegue dormir, dificuldades com socialização e tendência ao isolamento, comportamentos extremos de ansiedade ou de medo, situações de pesadelos frequentes, terror noturno, é aquela criança que tem uma baixa estima ou uma autoconfiança, é aquela criança que se automutila, que tem desejo de morte, de tentativas de suicídio, tem problemas ou déficit de atenção, tem sintomas de hiperatividade, comportamento de risco, que faz o uso abusivo de drogas, a fuga, né, a evasão escolar. Esses são os sintomas que podemos observar. Muito importante, Denilda, esses sintomas serem repassados para a população também ficar atenta, né? Para os responsáveis ficarem atentos, para os educadores, né? A família ficar atenta a esses sinais que a criança ou adolescente vier apresentar. E em Araucária, Denilda, existe algum recurso, né? Que as pessoas possam entrar em contato no caso de algum tipo de violência, ou no caso que está com alguma suspeita, está suspeitando, né, que aquela criança ou que aquele adolescente está sofrendo algum tipo de violência, a Araucária possui algum recurso? Sim. A Araucária conta com uma rede de proteção atuante, tá? E em casos de violência contra a criança e adolescente, os canais de comunicação podem ser através dos seguintes telefones. O Disque 100, contamos também com 2 conselhos tutelares em Araucária. O Conselho Tutelar Leste, pelo telefone 3901-5323, o Conselho Tutelar Oeste, pelo telefone 3901-5365, e as unidades de saúde mais próximas da sua residência. Muito obrigada, Denilda, pela explanação dessa temática tão importante que a comunidade, as crianças e os adolescentes precisam ficar atentos e tomar todos os cuidados possíveis. E é importante a gente destacar também que com o programa Saúde na Escola, todo esse contato acaba ficando muito mais próximo, né? As crianças podem contar com a escola, com as unidades de saúde. Então, todos esses contatos que você repassou, é muito importante que todos tenham, vendo, né, esses contatos e tenham sempre guardado para quando realmente precisar. E mesmo em casos de suspeita, estarem ligando, né, não esperar algo acontecer, mas suspeitando de algo, sempre estar utilizando esses telefones para entrar em contato. E agora, com a temática de saúde mental e luto, quem irá explanar o assunto será a Isabela Queiroga. Ela é psicóloga, especialista em urgência e emergência pela Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais, Faculdades Pequeno Príncipe. Ela é servidora do município de Araucária há quase 3 anos, atua como psicóloga no Serviço de Atenção em Saúde Mental à Criança e ao Adolescente, SECRIA, e atualmente compõe a equipe do Departamento de Atenção Psicossocial, o DAPS, como assessora. Isabela, para nós iniciarmos, tem uma pergunta bem importante relacionada, né, ao momento de pandemia que a gente tem vivenciado atualmente. Nesse momento de pandemia, houveram muitas perdas, né, muitas mortes, e muitas crianças acabaram perdendo seus entes queridos, né, avós, pais. Como se deve abordar uma criança que está em luto, né? Como os profissionais de saúde e os profissionais da educação conseguem abordar essa criança enlutada? Então, Elisa, eu acho que antes de tudo é importante pontuar, né, que o luto ainda é um assunto que é um tabu na nossa sociedade. Na sociedade ocidental, a gente pouco fala sobre a morte, sobre o luto. Isso não é um assunto geralmente natural, não é um assunto geralmente abordado nas conversas em família, na escola, e só diante de uma situação vivenciada de luto é que esse assunto acaba sendo abordado com as crianças e com as demais pessoas, né? Uma característica desse momento que a gente tem vivenciado é a impossibilidade, né, em muitos casos, de se conseguir elaborar um luto de forma adequada. Por quê? Porque a gente vive esse período de pandemia, né, em que muitas restrições sanitárias necessitam acontecer
de modo que para garantir a segurança de todos, né? Mas isso muitas vezes impossibilita algumas etapas que são importantes, alguns ritos que são importantes nesse processo de elaboração do luto, como, por exemplo, os velórios, né? As reuniões familiares, as reuniões com os amigos, para que se possa falar sobre o seu ente querido que se perdeu. Então, é, a gente já tem um assunto que é um tabu e acaba se tornando, então, um assunto ainda mais delicado no momento em que a gente é privado de algumas dessas etapas, né? Em relação às crianças, é muito importante que a gente, em primeiro lugar, deixe que a criança nos pergunte, né? Até para que a gente possa entender o que ela pensa sobre o assunto. Então, a gente não deve antecipar muitos detalhes sobre o ocorrido, a não ser que a criança vá perguntando. Isso não significa omitir, tá? A gente sempre vai precisar trabalhar com a verdade. Então, nunca se deve mentir para uma criança. E deve-se também evitar termos muito vagos, né? Algumas pessoas tendem a falar, por exemplo, o vovô dormiu, vai dormir para sempre, né? Tem outras frases, assim, que as pessoas falam, geralmente. Deixa eu trazer aqui para vocês. Fez uma viagem muito longa, descansou. Então, assim, é complicado se a gente fala metaforicamente com a criança, porque a criança trabalha muito com o que é concreto, ela não tem condições de metaforizar ainda, né? De abstrair. Então, é importante que a gente fale de forma direta, de forma real, realmente, assim. Então, o vovô morreu, a vovó morreu, a mamãe morreu. E o que significa isso? Significa que é um momento muito triste, né? Que essa pessoa não vai voltar mais, então a gente pode chorar, né? A gente pode chorar, a gente pode sentir tristeza, a gente pode sentir falta, sentir saudade, mas o interessante é que a gente evite essas metáforas, porque a criança realmente não vai conseguir entender, né? A criança, para vocês terem uma ideia, então, até os 5 anos, ela não compreende ainda o conceito de morte, né? Ela acha que a morte é reversível. Da mesma forma que a mãe aparece, desaparece, aparece, desaparece, assim a criança entende que as coisas voltam, né? Então ela não tem ainda essa noção de que a pessoa vai embora e não vai mais voltar. Então é importante que a gente vá situando e vários momentos podem ser interessantes para se trabalhar o luto, né? Antes que o luto aconteça na família, por exemplo, a gente pode pensar em situações como o ciclo natural da vida, né? Então, por exemplo, se a criança perde um bichinho de estimação, é importante que a gente dê o espaço para que ela fale sobre isso, para que ela chore, para que ela acompanhe todo esse processo, né, de que o bichinho não vai voltar, se for o caso, né, se a casa oferecer um espaço, um jardim, que ali o bichinho possa ser enterrado, por exemplo, é importante que ela entenda que, né, e concretizar aquilo. Então, aqui ele vai ficar, a gente vai poder agora ter ele na nossa memória, na nossa lembrança, no nosso coração. Para isso, a gente vai ter foto, a gente vai poder assistir aos vídeos que a gente fez juntos, né? Então, assim, é importante que a gente tente pensar que em vários momentos a gente pode abordar o luto com a criança e auxiliando que ela também possa expressar esses sentimentos, né? Ah, a tristeza, gente, como o medo, como outros sentimentos, a gente tende a pensar que são sentimentos negativos que devem ser evitados, mas eles fazem parte da vida humana, né? Então, assim, não precisa esconder da criança que está sofrendo, por exemplo. Não, por que você está chorando? Eu estou chorando porque a vovó morreu, porque o vovô morreu, ela não vai voltar, ele não vai voltar, então eu fico triste, eu vou sentir saudade. Com o tempo, a gente vai conseguir lembrar de forma mais leve disso, né? Mas é triste, o momento é triste, e a gente precisa lidar com a tristeza também como outro sentimento, né? Qualquer da vida humana. Deixa eu ver mais o que é importante falar para vocês, né? Então, nesse momento que a gente fala a verdade, que a gente manifesta a própria dor como adulto, né? Então, tem o sofrimento, eu estou chorando, estou sofrendo, às vezes vou ficar desesperada, vou ficar muito triste, vou ficar sem dormir, né? E
ajudar a criança também a nomear os próprios sentimentos. Ela vai ficar confusa, ela não vai saber, às vezes, o que é tristeza ainda. Né? Então, se ela está ali chorando, você vai poder dizer para ela assim: ah, eu estou percebendo que você está triste, eu estou percebendo que você está sentindo falta do vovô, da vovó, como é isso, né? É, enfim, você queria falar alguma coisa para ele ou para ela que não falou? Vamos escrever juntos uma cartinha, vamos fazer um desenho, né? Então, são vários recursos que a gente pode encontrar, tanto a família daí como os professores também, né? Que eu entendo que é uma grande angústia para os professores nesse momento, lidar com todas essas situações de luto e de perda na família, e às vezes não saber como manejar. Então, o manejo é esse, né? Falar a verdade, ajudar a criança a expressar os próprios sentimentos, seja através da palavra, seja através da brincadeira, do lúdico, né? Seja através de um desenho, de um filme, de uma leitura. Existem vários livros também que são que trabalham essa temática, então as professoras podem convidar para uma leitura em conjunto, né? Fazer uma contação de histórias e poder ajudar mesmo a criança a lidar com essas situações. Isabela, muito importante a sua fala sobre essa temática, né? E como você mesma mencionou, o luto ele é um processo natural, né? Que todas as pessoas irão passar. Porém, quando que os profissionais, né, da saúde, como da educação, precisam estar atentos a sinais específicos daquela criança ou daquele adolescente está apresentando, que são sinais importantes para que seja o momento de procurar realmente uma ajuda especializada. Então, bem interessante tua pergunta, Elisa. Eu vou começar então respondendo sobre quais são as reações comuns, né, que a gente pode esperar de uma criança no momento dessa vivência do luto. Então, sentimentos, né, reações como tristeza, agressividade, irritabilidade, a criança pode apresentar, né, esse comportamento mais reativo em relação a, aos seus familiares ou coleguinhas, né, na escola especificamente. Então, como a criança não sabe ainda lidar com esses sentimentos, às vezes a tendência dela é agir com agressividade, né? A agressividade vai ser sempre um sintoma que a gente precisa prestar atenção na criança, porque ela pode ser um sinal de várias outras questões envolvidas. A Denilda já falou no começo um pouco sobre isso, né? Então, a agressividade pode ser uma reação a uma situação de abuso, violência, mas pode também ser uma reação complicada em relação ao luto. Outras reações que são bastante comuns são os pesadelos, né? A criança pode começar a apresentar pesadelos, alguns prejuízos no sono, alguns comportamentos mais regressivos, como fazer xixi na cama, ou agir como uma criança um pouco menor, né, de uma outra fase da vida. Então, ela tende por não saber lidar com todo esse sentimento, essa falta, essa dificuldade, ela pode apresentar, então, esses comportamentos mais disruptivos, né, de agressividade, de irritabilidade, ou também alguns comportamentos mais regressivos. Ela volta a uma idade anterior que ela tinha antes, né? Então, essa é uma forma também, uma reação comum também esperada nas crianças. Outra situação que a gente precisa ficar atento, né? A criança ela pode apresentar, então, alguns medos, né? Medo do escuro, medo de ficar sozinha, às vezes medo de fazer alguma atividade externa, né? Alguma coisa que tenha relação até mesmo com a morte que aconteceu, a criança pode começar a apresentar esse medo também. Um certo isolamento, então é importante que isso seja visto na escola também, né? Aquela criança que era mais sociável e tudo, de repente ela começa a ficar muito isolada, não quer mais brincar com os amiguinhos, ela fica só mais num canto. Então é importante que isso seja observado também, é uma reação comum também, mas a gente espera que ela não dure tanto tempo assim, né? Não tem um tempo exato para dizer para vocês, com 3 meses a criança já deveria voltar a ter uma vida normal. Não dá para a gente situar no tempo, né, exatamente o período em que é esperado que esse luto se processe, né? Cada um vai reagir de determinada forma. Mas se você já conhece a criança, sabe que geralmente ela é uma criança mais ativa, que tende a brincar mais com os amiguinhos, que gosta disso ou que gostava, e ela de repente se isola
e ela não consegue fazer essas conexões nem com o amiguinho mais próximo, nem com o irmãozinho, nem com alguém com quem ela tinha bastante contato em casa, então é o momento de ficar atento, né? O que pode acontecer também, uma baixa no rendimento escolar, então os professores precisam ficar atentos a essa mudança, né? E procurar se aproximar da criança, entender melhor o que está acontecendo, ajudá-la a expressar esses sentimentos, de modo que ela vá, aos pouquinhos, melhorando também essa questão do rendimento escolar. E quando que a gente, então, entende que o luto passa a ser patológico, né, problemático? É quando, então, a criança ela perde totalmente o interesse em coisas que antes a atraíam. Então, ela adorava brincar de pique-esconde, ela adorava a hora do recreio na escola, porque podia dividir o lanche com os amiguinhos, ela adorava jogar aquele joguinho específico, ela amava ouvir aquela música específica, e agora ela perdeu completamente o interesse, então ela está apática, né? Tão triste a ponto que ela não consegue se interessar por mais nada. Então, esse é um sinal bem importante de ser visto, né? Porque uma coisa são alguns momentos que ela tenda a ter esse tipo de reação, outra coisa é que isso se torne uma constante. Então, perder o interesse completamente, a gente precisa ficar com o sinal de alerta ligado. Outra coisa, a perda de apetite, por exemplo, um aumento excessivo do apetite. Então, todas essas mudanças muito radicais, a criança tinha um padrão alimentar ali, né, razoável, tudo. De repente, ela não tem mais vontade de comer, começa a perder peso, ou então ela come excessivamente, compulsivamente. Esse é um sinal de alerta também, tá? Outra coisa é, assim, uma recusa completa a falar sobre a pessoa que ela perdeu, né? Ou falar, pelo contrário, excessivamente nisso. Então, assim, não falar nada ou falar excessivamente, a gente precisa ficar um pouco atento também, tá? Principalmente o não falar, né? Porque se ela fala, a gente vai pontuando ali alguma coisa, vai ajudando, vai trazendo alguma reflexão, mas se ela se recusa terminantemente a falar, essa dor está em algum lugar que está inacessível para a criança. Então, a gente precisa ajudá-la a expressar isso, né? E como procurar essa ajuda, então? A gente tem no município de Araucária a atenção primária à saúde, né, que a Elisa até pode falar um pouco melhor sobre esse ponto de atenção, são as unidades básicas de saúde. Em todas as unidades, são 16, né, Elisa, aqui no município. Em todas as unidades, elas contam com um profissional de psicologia, né, então, assim, a família pode levar a criança até a unidade básica de saúde, solicitar um atendimento, que inicialmente não precisa ser já com o psicólogo, mas o profissional de saúde ele tem condição de avaliar aquela criança, ver qual a necessidade dela, se for o caso, encaminhar para o psicólogo da atenção primária. Se ali o psicólogo, a equipe da unidade de saúde, identifica que os sintomas que a criança apresenta extrapolam aquilo que é comum a uma reação normal ao luto, pode fazer contato, então, com o CECRIA, discutir o caso com a gente, né? E se for o caso, encaminhar a criança para lá. Lá a gente vai atender os casos mais complexos, a Annelise depois eu vou falar um pouquinho sobre os casos que a gente atende no CECRIA, mas é importante sempre que haja esse diálogo, né? Que a criança, a família, a escola saiba que não estão sozinhos, né? Que podem contar com ajuda profissional. Isabela, e ainda na temática do luto, uma dúvida que eu tenho e que muitas pessoas também podem ter em relação ao velório, né? O ente ali querido daquela criança venha a falecer, e como que a família ela consegue lidar com isso? Ela pode levar essa criança no velório? Se a criança recusar, como que a família pode lidar com isso? Ou muitas vezes o familiar quer que a criança faça uma despedida, né? Como que a família deve lidar com essa situação? Então, assim, Elisa, cada criança, cada família vão ter ali o seu repertório, né? A forma como contam as coisas, como as notícias circulam ali na família, né? Assim como cada família também vai ter sua crença religiosa, e isso é importante que seja considerado. O que a gente indica, assim, que
a gente não deve forçar a criança a fazer nada que ela não queira, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa considerar. Lembrando que, assim, se, por exemplo, o ente querido faleceu num contexto hospitalar, né? Vamos pensar agora no COVID, realmente. Faleceu nesse contexto hospitalar, precisou ser entubada, precisou de várias intervenções ali, ficou semanas na UTI, teve modificações no corpo, né? Porque, enfim, tem todo um processo que acontece no ambiente hospitalar, que é muito delicado. Então, se para nós adultos já é difícil lidar com uma situação como essa, né? De ver a pessoa que a gente ama numa condição debilitada, com tantos tubos e seringas e, né, toda essa coisa que acomete alguém que está no internamento, se para nós adultos é difícil, você imagina para uma criança, né, entender e elaborar tudo isso. Então, o que que a gente indica? Que não seja nunca contada uma mentira para a criança. Então, assim, se a pessoa adoeceu, está no hospital, é preciso que seja pontuado. Não viajou ou foi fazer alguma coisa. Não, está doente, está no hospital, não está bem, né? E conforme a doença venha, infelizmente, a evoluir, que isso seja pontuado com a criança, mas sem contar detalhes, né? Então, não precisa contar para a criança que viu a avózinha dela inchada, ou que viu ela muito debilitada, ou que viu ela muito emagrecida, ou que viu ela com um tubo. Não, né, gente? Então, assim, isso é traumático para o adulto, imagine então para uma criança. Então, a gente não entra nesses detalhes, nesses pormenores, tá? Em relação ao velório em si, da mesma maneira, se a criança expressa vontade de ir ao velório, é preciso que ela entenda o que é esse momento, né? Que as pessoas podem estar muito tristes, que algumas vão estar chorando, né? Que ela vai ver aquela pessoa que ela amava numa condição diferente, ela vai estar num caixão, e aí é importante que se descreva para a criança mais ou menos o cenário que ela vai encontrar nesse local. E que ela só seja levada se ela expressar a vontade de ir nesse lugar, né, de fazer aí essa despedida mesmo, né? Então, como que esse momento pode ser menos dolorido? Perguntar se a criança quer levar alguma coisa, se ela quer levar flores, se ela quer escrever uma cartinha ou né, entregar um desenho, né, deixar um desenho lá como uma forma de despedida, algo que tenha aí uma conexão com a vida que ela tinha, com a relação que ela tinha com essa pessoa que se foi. Mas nunca forçar a criança a ir num ambiente como esse, porque a gente sabe também que é um ambiente que é pesado, que é difícil, né? Que vai encontrar as pessoas numa outra condição. Então, é muito importante, né, que só seja feito conforme a necessidade e o desejo manifesto da criança de ir nesse local. Então, ainda nesse contexto, é importante pontuar também que cada família vai ter suas próprias crenças, né? Então, se naquela família existe uma crença que há uma continuidade da vida no outro plano, né? Que esse seja o momento, então, para se falar sobre isso, né? Então, não dá para a gente dizer o que é certo e o que é errado, mas o que cada família entende como crença mesmo, né? Existe uma vida depois da morte? De que maneira que é isso? Será que eu vou reencontrar esse meu ente querido em algum momento? Então, assim, aí vai muito da crença de cada família, quais são as coisas nas quais a família acredita, se vai a uma igreja, se vai a um centro espírita, se vai, enfim. É muito importante que, então, sejam dados recursos à criança conforme aquilo que a família acredita, né? A gente tende a evitar, como eu já falei para vocês, o uso de metáforas, assim, né? Então, algumas pessoas me perguntam assim, é certo eu falar que a mamãe, ou que o papai, ou que a vovó virou uma estrelinha? A maioria dos psicólogos tende a dizer que é interessante que a gente não use essas expressões muito vagas, porque isso pode deixar a criança numa espécie de viver numa fantasia, né?
Mas se a criança, eu entendo dessa forma, né? Se a criança encontra como um recurso falar que o vovô, a vovó virou uma estrelinha, por que que eu vou dizer que não é assim, né? Então, é preciso também respeitar aquilo que a criança consegue acessar, consegue elaborar. Se a forma de elaboração dela é dessa maneira, tudo bem, né? O que você pode fazer também nessas situações é, por exemplo, ajudar a criança a simbolizar essa fase. Então, você pode convidá-la a plantar uma árvore, por exemplo, ou plantar uma florzinha, né? E dizer que aquilo é uma forma da vovó e do vovô continuar vivo no coração da criança, da família, né? Pode também pensar em algo como escolher um dia para ser o dia da saudade, o dia da memória, né? E trazer naquele momento, naquele dia, a lembrança de pessoas que já se foram, né? Então, poder fazer como se fosse um memorial mesmo, com fotos, com vídeos, com objetos que a pessoa gostava de usar. Então, assim, sempre ajudar realmente a criança a expressar esses sentimentos da forma que for possível para ela e para a família. Certo, muito interessante e muito importante, né? Todas essas explanações, Isabela. E agora uma dúvida, como a gente está falando sobre saúde mental também, né? É relacionada agora a esse momento de pandemia que a gente tem vivenciado. As crianças, né, estão retornando às escolas, muito tempo ficaram em casa, com os pais, e agora podem surgir, né, algumas crises de ansiedade, enfim, alguma coisa relacionada à saúde mental que possa prejudicar essas crianças, né? Quais os sinais que o educador, o profissional de saúde, até mesmo os familiares, precisam estar atentos com relação a esse fator da pandemia? Então, assim, Elisa, esse momento de isolamento, né, que foi imposto mesmo, então a gente sempre entendeu o isolamento, se a gente pensar no estrito da palavra mesmo, o isolamento sempre foi considerado para nós da saúde mental um aspecto negativo, né, um aspecto que a gente precisava ficar atento na saúde da criança ou do adolescente. O isolamento, então, para nós, ele foi imposto, o isolamento físico, né? Não o isolamento das relações em si. Mas isso, em muitas situações, acabou acontecendo também. As pessoas cansaram, né? Estão exaustas desse tipo de relação muito virtual, né? Em que os encontros reais raramente acontecem, o toque, o abraço, né? E assim, a gente vive em comunidades, o ser humano é um ser gregário, então ele precisa de pessoas à sua volta. Esse isolamento imposto aí já são quase 2 anos, trouxe no início algum conforto até para as pessoas que tendiam a ser mais ansiosas, ter ansiedade social mesmo. Então, para algumas crianças e adolescentes no começo, até foi um alívio poder ficar mais em casa, né? Eu falo isso a partir da leitura de um serviço em saúde mental que já atende casos moderados a graves. Então, a gente tinha casos lá bastante graves no Secria, por exemplo, que estavam muito relacionados ao ambiente escolar, né? Que pode ser muito saudável em vários aspectos, mas que também traz em si, né? Porque são relações ali diversas que acontecem, pode acontecer bullying, outras situações na escola. Então, algumas crianças e adolescentes até relataram um certo conforto em ficar em casa no início da pandemia. Com o tempo, foi interessante a gente perceber que até essas crianças e adolescentes que tendiam a ser mais isoladas, mais quietinhas, né, que gostavam de ficar mais sozinhas, de brincar mais sozinhas, começaram então a sentir falta desse contato, né? Então, a gente começou a perceber que também era um momento delicado para essas pessoas que começam a sentir muita falta desse contato dos amigos. A gente entende também que nem todas as famílias têm uma dinâmica, né, saudável, então, às vezes, essa criança precisou, né, obrigatoriamente
permanecer o tempo todo naquele núcleo familiar, sem outras conexões externas. Então, assim, entendemos que tudo isso vai tornar esse momento da volta às aulas um pouco mais delicado. Para algumas, elas vão estar com muita vontade, muita ânsia de retornar, né, de encontrar seus pares, seus amigos, professores, mas para outras pode também, de novo, gerar uma ansiedade mais excessiva, né? E aí a gente vai precisar ficar atento a esse retorno, mas sempre oferecendo, né? Eu acho que a escola é um ambiente muito propício também para que se façam rodas de conversa, para que não fique restrito apenas ao conteúdo em si que precisa ser passado e trocado com as crianças e adolescentes, mas também fazer desse espaço um espaço de troca, né? De fazer rodas de conversa, perguntar como é que foi esse período da pandemia, o que foi mais difícil, o que foi mais fácil nesse período, como é que está a expectativa nessa volta às aulas, né? De ir voltando aos poucos à vida, diria, normal na medida do possível. Então, ficar atento a esses sinais que a gente sempre deixa, né, evidentes, assim, de um isolamento muito excessivo, de uma agressividade muito excessiva também, de uma irritabilidade muito grande, né? Mas entender que esse momento em si ele é delicado e que vai exigir muito de nós profissionais, né? Professores, familiares, profissionais, porque não é fácil, né? Para gente que continuou trabalhando, saindo de casa, já é difícil esse momento. Se imagina para a criança que ficou quase 2 anos em casa, né? Mas é para isso que a gente também está aqui trocando, conversando, para que a gente possa ajudar profissionais e alunos como um todo. Muito bom, Isabela. E como você bem mencionou anteriormente também, na atenção primária, então, nós teremos ali nas unidades de saúde os psicólogos, né, para os pais, familiares, os próprios educadores, né, dentro da escola, ao identificarem algum desses sinais que você mencionou, podem estar entrando em contato com a unidade de saúde para que seja atendido por um profissional, né, de saúde e, na medida que esse profissional identificar, ele estar encaminhando, né, para o psicólogo. E aí, Isabela, também tem o Secria. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse dentro de Araucária? Então, eu acho que nesse momento eu vou passar a palavra à Anne, né? Que a Anne também faz parte da equipe do Secria e ela vai poder falar com um pouco mais de detalhamento sobre esse encaminhamento para o serviço. Agora nós iremos passar a palavra para Annelise Soares de Menezes. Ela possui graduação em Serviço Social, é pós-graduanda em Saúde Mental e é servidora da PMA há 13 anos. Ela irá nos explicar um pouco sobre o fluxo do Secria. Então, diante de tantas dúvidas, né, que surgem, onde procurar ajuda, como verificando a necessidade de atendimento, como fazer, que porta bater. Então, a escola ou a família identificando esse sofrimento, né, cabe ressaltar aqui que todo sofrimento é válido e ele não precisa ter uma expressão física, né? Muitas vezes eles falam assim, eu estou sofrendo e você não consegue enxergar isso, porque o sofrimento não é algo concreto, palpável, que né, aparece num exame de saúde, né? Um exame de sangue, um exame do coração. Então, o sofrimento ele está ali. E muitas vezes esse sofrimento acaba não sendo percebido. Mas, quando percebido, né, qual é a conduta a ser adotada? Orientar a família, o responsável, de levar essa criança ou adolescente até a unidade de saúde do seu bairro, né, para passar por uma consulta de avaliação. Quem que pode fazer essa consulta? O médico, o psicólogo, a enfermeira ou o enfermeiro. Então, esses profissionais estão capacitados para fazer essa escuta inicial e definir se o atendimento pode ser realizado na unidade de saúde pela atenção primária ou se essa criança e adolescente deve ser encaminhada para o atendimento especializado, né?
Então, ele será encaminhado para o SECRIA desde que a faixa etária esteja entre 4 e 18 anos de idade. Quais são os casos que a gente atende no SECRIA, né? Então, nós atendemos os transtornos de humor, principalmente os transtornos com ideação suicida, os casos de mutilação, mas daí tem que avaliar. Foi a primeira vez? Foi impulsivo? Foi uma pequena lesão? Porque se foi uma lesão pequena, isso na escuta você já consegue perceber, o profissional consegue perceber a gravidade ou não e se dá para atender na atenção primária ou se demanda um atendimento no SECRIA. Temos um outro fluxo diferente, né, para os casos que são atendidos na UPA, porque ali a equipe faz uma avaliação, uma triagem, considerando a gravidade do caso, eles vão encaminhar diretamente para o SECRIA. Então, quando o paciente está na UPA e é grave, a própria UPA vai fazer o contato com a coordenadora, que é a Vanessa, e vai ser estabelecido um dia e horário para esse paciente ser atendido na escuta inicial, tá? Os demais casos da unidade de saúde, eles são colocados em fila de espera e quem agenda o atendimento é a central de marcação. Os casos em gerais que vão ao SECRIA, geralmente passam por uma escuta inicial, com qualquer profissional da equipe, seja assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo. Qual que é o objetivo dessa escuta? Identificar o motivo pelo qual aquele paciente chegou até nós, né? Quando esse sofrimento se iniciou, né? Para poder estabelecer e ter informações de como foi o desenvolvimento, se foi uma gestação desejada, planejada, se há outros fatores externos no ambiente social que possam estar influenciando na saúde mental dessa criança e desse adolescente. Após, é definido a data de consulta para avaliação médica, e daí se define se a criança ou o adolescente vai necessitar de tratamento médico continuado, se vai haver ou não a prescrição de medicamentos, ou se é apenas um caso de atendimento em psicoterapia, se essa psicoterapia voltará para a atenção primária e será realizada na unidade básica, ou se ela será atendida pela equipe do SECRIA. Anne, muito interessante o trabalho que o SECRIA faz, né, aqui em Araucária. Como você mencionou, que é de 4 a 18 anos, as idades inferiores a essa, para onde que são encaminhadas essas crianças? As crianças com idade inferior a 4 anos são encaminhadas para os outros serviços existentes na rede de saúde, né? Temos o SET e o Centrinho, que muitas mães com crianças com doenças, com diagnósticos precoces, podem estar levando os seus filhos para atendimento de reabilitação e acompanhar, ter orientação de como melhorar o desenvolvimento do seu filho. Ótimo, muito obrigada, Annelise. Ficou muito bem esclarecido. É importante a gente relembrar também, né, que todos esses sinais sejam vistos, como vocês bem explanaram aqui, e que sempre sejam encaminhados. Agora, com todas as explicações de vocês, fica muito mais fácil da comunidade compreender toda essa importância, né? Eu agradeço as excelentes contribuições e trocas de experiências e conhecimentos das palestras de hoje. Destacamos a importância da parceria da saúde e da educação municipal para articular mecanismos de apoio e redes de proteção, assim como da necessidade da parceria entre escola e família para garantir a qualidade de vida de toda a população. A palavra para as considerações finais, iniciando pela Denilda, após Isabela e depois para a Annelise. Agradeço a oportunidade pela troca de saberes e deixo uma mensagem para os pais e os professores, estar sempre alerta aos sinais e riscos para a violência para nossas crianças e adolescentes. Então, agradeço em nome do SECRIA,
né? Agradeço também à Secretaria de Educação pela oportunidade de fazer essa troca e dizer que estamos, então, à disposição, né, para auxiliar naquilo que for possível, seja de forma presencial ou remota, como a gente já tem feito ultimamente, mas agradecer, então, a oportunidade. Agradeço a oportunidade, é sempre bom estar falando sobre o sofrimento, para que ele tenha um lugar, não seja banalizado e nem minimizado, né? Mas também que não seja supervalorizado e que é muito importante a comunidade como um todo ter acesso a essas informações para que a saúde mental se restabeleça, apesar desse contexto de pandemia. Agradecemos, então, a presença de todos. Lembrando que a palestra ficará disponível no canal da Educação. Até a próxima palestra do mês PSE na Escola. Olá, eu sou Denilda Rutz, trabalho no Departamento de Vigilância Epidemiológica, trouxe dados de violência contra a criança e o adolescente no município de Araucária. Este gráfico representa o número de notificações de violência contra a criança e o adolescente em menor de 1 ano a 18 anos, conforme o ano da ocorrência e os sexos, nos anos de 2009 a 2021. Durante esse período, obtivemos 3.125 casos de violência contra a criança e o adolescente. Fica claro que o sexo feminino é o sexo mais vulnerável nos casos de violência. Está entre os tipos mais comuns de violência a tipologia da violência, tipo negligência, com 1.134 casos notificados, seguido da violência física, violência sexual, violência psicológica, violência autoprovocada, trabalho infantil, tortura e intervenção legal. E quem são os agressores dessa violência? Aparece aqui, entre as nossas notificações, a mãe, com 1.182 casos de violência contra a criança e adolescente. O pai, a própria pessoa, é quando são as violências autoprovocadas, o conhecido, padrasto, desconhecido, irmão, namorado, cônjuge, ex-cuidador, ex-cônjuge, pessoas com relação institucional, ex-namorado. Trago aqui o percentual de violência contra a criança e adolescente conforme o local de ocorrência. O local de ocorrência, com 80%, ocorre dentro do âmbito da família, na residência, o local onde deveria ser o porto seguro da família, o local acolhedor, é onde acontece as violações do direito, seguido da via pública, bar, entre outros. Essa é a pirâmide etária das notificações. A violência está distribuída em todas as faixas de idade. Aparece em maior volume nos adolescentes, porém, em um número elevado também na faixa menor, sendo 154 casos na faixa de menor de 1 ano. Sendo desses 154, em 22 acometidos contra recém-nascidos. De 1 a 4 anos, 684 casos. De 5 a 9 anos, 695. De 10 a 14, 655. E na faixa dos 14 a 18, 936 casos notificados. Dentre as violências do sexo feminino, tivemos 68 casos em gestantes. As violências contra gestantes ocorrem com um percentual de 47% no primeiro trimestre de gravidez, e a faixa etária das crianças e adolescentes gestantes iniciam-se de 10 a 14 anos com 31 casos e de 15 a 18 anos com 37 casos. Vamos falar um pouquinho mais sobre a violência sexual. Crianças abusadas sexualmente, em especial as menores, não entendem o que de verdade está acontecendo e ficam sem saber como agir ou se devem reagir.
Em geral, elas fingem ignorar o fato e sofrem muitas vezes por anos caladas. E, lamentavelmente, quando o fato é revelado, muitas ainda têm que enfrentar o descrédito da própria família e da sociedade, o que as dilacera ainda mais por dentro. Esse gráfico representa os casos de violência sexual contra a criança e adolescente por faixa etária e percentual de recorrência. Durante esse período, obtivemos 756 casos de violência sexual notificado. A faixa de maior vulnerabilidade apresenta-se na faixa de 10 a 14 anos, com 275 casos. Mas também temos notificações de casos de violência sexual em criança menor de 1 ano, com 8 casos. O gráfico mostra a realidade que as menores são as mais vulneráveis, por não entender o fato que está acontecendo. O percentual de recorrência significa que a criança sofreu mais que uma vez a violência. Ser abusado sexualmente uma vez já é doloroso, imagine o abuso ser recorrente. Deixa marcas para o resto da vida da criança. A recorrência é persistir no sofrimento, é uma angústia sem resposta. E mostrando também aqui que a violência sexual não ocorre somente no sexo feminino, tivemos 38% de notificações no sexo masculino. E quais os principais sinais de alerta que pode ser observado pelos pais, professores e responsável pela criança e adolescente? O comportamento sexual precoce para a idade, perda do apetite ou compulsão alimentar, isolamento do contato social, lesões na região genital, histórico de fuga ou tentativas, voltar a chupar o dedo, fazer xixi na cama ou cocô nas calças, agressividade, diminuição do rendimento escolar, dificuldade de aprendizagem. E quem são os abusadores da violência sexual? Este gráfico nos traz o vínculo de parentesco do autor da agressão com a pessoa atendida. O padrasto, o pai, o desconhecido, o irmão, o namorado, o cuidador, cônjuge, ex-cônjuge. E o que chama a atenção é que em 92% a pessoa, o autor da agressão, é do convívio da criança. Notificações de violência por regional de ocorrência. A regional de ocorrência sul é regional com 43% das notificações, que contempla a região do Santa Mônica, Costeira, Tupi e Xangri-Lá, seguido da região norte, com 28%, que contempla o bairro Industrial, Caique, Padre Chico e Vila Angélia. Violência autoprovocada. Vou iniciar a fala com um pensamento. Por que a gente não pode dormir para sempre e não acordar mais? A pergunta, com a inocência de uma criança de 6 anos, revelou um pensamento que a pequena tinha há algum tempo. Ela não queria mais viver e ensaiava como acabar com a angústia que sentia. Deixando a infância de lado, passava dias sem comer ou falar. A necessidade de se isolar só aumentava. Aos 9 anos, a mistura de café com veneno foi a primeira tentativa de suicídio. Esses são os dados de notificações de violência autoprovocada em crianças e adolescentes, com percentual de recorrência. Nesse período, tivemos 505 casos notificados de violência autoprovocada. A forma, com 67%, são as tentativas de suicídio com medicamento, seguido de 25% com objeto pérfuros cortante. A faixa etária representada, a maior faixa etária representada é de 15 a 18 anos, com 313 casos notificados, com 37% de recorrência. Mas também tivemos casos notificados de violência autoprovocada em crianças de 5 a 9 anos. O suicídio é a expressão final de um processo de crise.
Fonte de dados, SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificações, ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, dados preliminares até 30/8/2021. Esses são os dados que eu gostaria de apresentar a vocês. Muito obrigado pela atenção. Me chamo Patrícia Soares, eu sou conselheira tutelar em Araucária, do Conselho Oeste, e quero agradecer o convite e aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre o trabalho do Conselho Tutelar em Araucária. Nós temos 2 conselhos tutelares que atendem regiões diferentes. Então, o Conselho Oeste atende toda a região do Capela Velha, Porto das Laranjeiras, CSU, Passaúna, e o Conselho Leste atende a região leste da cidade, né? Abrange Tupi, o centro, Santa Regina, essas regiões. Nós trabalhamos diretamente com as notificações, como a Denilda já falou para vocês, já apresentou os dados. Nós atendemos as notificações de violência através da ficha de SINAM. A gente percebeu que durante as capacitações que a equipe da Epidemio fez, a saúde fez, nós começamos a atender mais, porque os funcionários começaram a notificar mais. Então, tem um efeito muito bom todas as capacitações que foram realizadas. No sentido da saúde, da convivência comunitária saudável da criança, nós temos o papel de garantir que as crianças sejam cessadas as violências. Então, quando a gente recebe uma notificação, ou da escola, ou da Epidemio, ou da saúde, das unidades de saúde, a gente tem que primeiro verificar. Então, vou dar exemplos de como que isso acontece na prática. Quando a escola, por exemplo, a gente está falando da escola aqui, né, educação, vamos falar diretamente da escola. Então, quando a escola faz uma ficha de notificação, percebe lá uma violência acontecendo com a criança, na hora ela faz a ficha de notificação, ela pode acionar o conselho tutelar por telefone, porque ela identificou a violência na hora, então é importante que a gente evite que essa criança tenha que passar de novo por uma nova violência. Então, ela pode acionar a escola, o conselho tutelar por telefone, explicar a situação e mandar a ficha por e-mail. É importante que ela preencha essa ficha, porque aí a gente vai estar alimentando ainda mais os dados da Epidemio, né? E ela pode passar a situação por e-mail. Aí o conselheiro que está de plantão nesse dia, ele vai avaliar se vai ser feita uma intervenção na hora, né? Se esse conselheiro vai até a escola, se vai ouvir a criança na hora, ou se será feito um atendimento posterior, porque às vezes é uma situação que a gente vai ter que chamar a mãe, o pai, a família, e aí a gente pode fazer o atendimento posterior, ou não, ou é algo que tem que ter uma intervenção exatamente naquele momento. Então, não tem problema, os profissionais da educação, eles podem ligar a qualquer momento no conselho e pedir essa orientação, né? Falar, olha, eu estou com uma situação aqui de violência, eu quero saber de que forma que eu vou agir. Estou informando vocês, porque aí a gente vai avaliar. Vou dar exemplos, né? A gente teve exemplos de criança que relatou na escola que estava sendo agredida fisicamente, e a gente foi fazer a intervenção na escola, porque na escola a criança se sentia mais segura para falar. E ela acabou falando outras questões que envolviam os irmãos dela. Então, naquele momento, a gente teve que interferir e acolher os 4 irmãos. Então, a partir da queixa de uma criança na escola, a gente conseguiu tirar os 4, né, que eram ele e mais os 3 irmãos, daquela situação de violência. Mas já teve situações em que as profissionais da educação perceberam, por exemplo, que a criança vem machucada recorrente. Não é hoje nem amanhã, ela já está vindo ali num histórico que a escola desconfia que ela esteja sofrendo uma violência. Então, nessa situação, a escola encaminha a ficha de notificação, a gente vai atender posteriormente. Daí, de repente, com a unidade de saúde, com mais alguém do CRAS, de repente, um trabalho em rede ali para ser feito. Mas é importante que seja feito esse contato com a escola, né? Nós atendemos 24 horas, de domingo a domingo, não tem, assim, das 8 às 5 é na sede, depois desse horário é naqueles telefones do sobreaviso, que não sei se todas as escolas já têm, mas a gente sempre encaminha, né?
para atendimento depois do horário comercial, é sempre nesse telefone de sobreaviso. E o que eu tenho para falar é que agora, como a Denilda já mostrou ali nos gráficos, a gente vai ter um aumento muito grande de casos notificados, como ela já mostrou ali de 2020, que o número foi muito maior do que em 2019, 2018, até por conta da pandemia. A gente sabe que agora, no retorno das aulas presenciais, as escolas vão identificar muitas violências. E, assim, violências passadas, que já aconteceram, né? Outras que estão acontecendo concomitantemente. Então, a gente já se colocou à disposição das escolas para que as profissionais, as pedagogas, as diretoras liguem e que a gente troque uma ideia, converse sobre a situação, porque também a gente quer tirar as crianças da situação de violência, porém, a gente tem que entender o contexto da família. Porque, às vezes, tem mãe lá que tem 3, 4 filhos, teve horas nessa pandemia que ela perdeu mesmo, né? Que ela se descontrolou, que ela deu um grito, né? Que ela, nossa, ela às vezes não sabe, também precisa de ajuda. Então, talvez não é uma coisa que está acontecendo, foi algo que aconteceu pontualmente. E, de repente, a criança relatou na escola. Então, é importante que a gente troque uma ideia, converse sobre como que nós vamos conduzir situações como essa. Ou vai ter aqueles alunos que vão falar, olha, né, a gente está sofrendo violência direta, as professoras vão identificar isso, e aí a gente pode interferir de outra maneira. Então, a gente já, enquanto Conselho Tutelar, a gente se coloca à disposição da rede de educação, de todos os profissionais que liguem para a gente, e a gente vai conversar, porque a gente nunca viveu uma pandemia, né? Então, muita coisa é nova, e a gente vai descobrir juntos como resolver. Mas o importante é que nós tenhamos disposição para isso. E assim a gente está nos colocando à disposição da rede mesmo, né? Para atender todas essas situações. Eu acho que é isso. Queria agradecer a oportunidade e dizer que, mais uma vez, a gente está à disposição de toda a rede de educação, saúde, para atender de melhor forma as crianças e os adolescentes do nosso município.